Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Alice e eu sou membro do PET do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje vou apresentar meu seminário de pesquisa sobre Machine Learning, o uso de algoritmos na predição de doenças coronárias. Nesse seminário, ele vai ser dividido em 2 módulos, onde o primeiro vai ser a parte mais teórica e no segundo vai ser a parte mais prática, onde eu vou desenvolver o projeto, tá? Nesse primeiro módulo, nós vamos falar sobre o que é Machine Learning, as aplicações importantes, as categorias de aprendizado, o aprendizado supervisionado com mais ênfase, porque é o que vamos utilizar no nosso projeto. Vamos falar também sobre análise e visualização de dados e a validação de modelos. No nosso projeto, nós vamos falar sobre o Google Colab, a linguagem Python, o dataset que vamos utilizar, os objetivos do projeto, que é a predição de doenças coronárias, o modelo utilizado e as desvantagens desse modelo também serão apresentadas. Então, vamos iniciar a nossa apresentação com o que é Machine Learning. Machine Learning, em uma tradução livre para o português, significa aprendizado de máquina e é um campo da área da computação que teve um boom nos últimos anos devido à sua popularização, a sua universalização do conhecimento. Agora tem uma maior facilidade para aprender sobre Machine Learning e o desenvolvimento de técnicas e de tecnologias que o Machine Learning tem trazido para a humanidade, tá? Por volta ali dos anos 1949, Donald Webb idealizou o Machine Learning, em parte baseado no modo de interação de células cerebrais, no seu livro A Organização do Comportamento. E já nos anos 50 foi desenvolvido um programa para jogar xadrez, com base nos modelos de Machine Learning. Recentemente foi definido pela Universidade de Oxford Machine Learning como a ciência de fazer com que os computadores funcionem, mas sem serem explicitamente programados. E a Machine Learning tem como objetivo o desenvolvimento de técnicas, tá? Com as quais vão construir sistemas capazes de reconhecer padrões e predizer, identificar ou agrupar essas variáveis. Machine Learning tem sido responsável por alguns dos maiores avanços dos últimos tempos na área de tecnologia e podendo atuar em diversas áreas de conhecimento, desde as finanças até a medicina, como é um bom exemplo o Watson da IBM, e além disso pode trabalhar com a determinação de fraudes, o processamento de linguagem natural, o reconhecimento de imagens, a análise de dados de vendas, além das plataformas de streaming, onde é usado Machine Learning em alguns casos. Então, é uma infinidade de exemplos que eu posso citar sobre Machine Learning e a facilidade que elas nos traz no nosso dia a dia. Dentro do aprendizado de máquina, nós temos algumas categorias. Dentre elas, o supervisionado, o não supervisionado e o aprendizado por reforço, que nós vamos ver no próximo slide, tá? No caso do supervisionado, nós inserimos as filters, as entradas, os dados que nós vamos utilizar, onde nós vamos dividir esses dados em dados de treino e dados de teste. Nesses dados de treino, nós vamos utilizá-los para ensinar o nosso algoritmo quais são os dados que se encaixam no nosso alvo, nosso objetivo, que vai ser uma saída 1, e quais são os dados que não se encaixam nesse caso, que vai ser a nossa saída 0. Depois que eu ensino meu algoritmo a classificar, nós vamos utilizar os dados de teste para saber qual é o nível de desenvolvimento desse modelo e se ele teve uma boa acurácia, por exemplo.
É uma das formas de saber se ele teve um bom resultado. Alguns algoritmos de classificação e regressão são exemplos da categoria de aprendizado supervisionado, são as populares. No nosso projeto, que vamos ver mais à frente, nós vamos usar um algoritmo de classificação. Já no não supervisionado, nós damos ao nosso modelo uma quantidade de dados e ele vai analisar e agrupar esses dados de uma forma que utilize os padrões. Então, nós não supervisionamos esse aprendizado. Alguns algoritmos são exemplos, são de clusterização e de mineração de associação, tá? Nesse esquema, nós temos a divisão desses aprendizados, né, as categorias, que é o supervisionado, o não supervisionado e o aprendizado por reforço. Nesse aprendizado por reforço, o nosso modelo ele vai aprender com seus erros e com seus acertos a classificar esses dados, a agrupar esses dados com o nosso alvo. Agora que nós já tivemos essa visão geral sobre as categorias de aprendizado do Machine Learning, nós vamos falar mais específico sobre o aprendizado supervisionado. No aprendizado supervisionado, nós, como eu disse antes, né, vamos ter a entrada desses dados e nós já vamos ter os nossos dados de saídas, os nossos dados de saída correto, chamados de target, né? É uma coluna, às vezes, de um dataset, onde eu possuo dados booleanos, 1 e 0, e com o restante dos dados, do conjunto de dados, as nossas filters, os dados preditivos, nós vamos encontrar semelhanças entre as filters, tá? E que elas vão se dividir entre esses verdadeiros e falsos. Os problemas de aprendizado supervisionado são basicamente entre regressão e classificação, onde na regressão nós vamos mapear esses dados em uma saída contínua, em uma função, tá? E vamos utilizar essa função para uma base que possamos prever e achar mais a probabilidade desses valores estarem corretos. Já na categoria de classificação, os dados eles vão ser agrupados em categorias distintas. E assim vamos ter a maior probabilidade entre estar na categoria 1 ou 0, por exemplo, que vai ser o falso e o correto. Por exemplo, quando nós temos um modelo que supervisiona expressões, né? Nós vamos ensinar o nosso algoritmo a classificar essas expressões, onde ele vai observar, por exemplo, se a pessoa está sorrindo ou se ela está triste, rugas que elas apresentam no rosto, os olhares, se ela inclina o rosto para cima ou se ela inclina o rosto para baixo, né? Isso vão ser padrões onde eu posso encontrar formas de classificá-los, de achar uma maior probabilidade dessa pessoa estar, por exemplo, triste ou feliz. E assim, o modelo vai aprender a identificar quais expressões são de felicidade ou de tristeza devido aos padrões que ela apresenta. Mas como podemos, então, achar esses modelos? Como podemos aprender a trabalhar com eles, né? A biblioteca Scikit-Learn é uma biblioteca sobre Machine Learning e ela tem diversos algoritmos de aprendizado, tanto supervisionado como não supervisionado, e dentre outros, né, que podemos utilizar de forma simples e gratuita, onde nela vão ter diversos algoritmos como subdivisões, onde temos o Support Vector Classification, o Random Forest, são alguns exemplos, além de algoritmos de clusterização, de regressão, são todos exemplos que eu posso encontrar nessa biblioteca. Além disso, a biblioteca oferece outros objetos que eu vou utilizar e são muito vantajosos, que são técnicas de validação de modelos, vamos falar mais à frente sobre o que é, e tutoriais onde podemos aprender a trabalhar,
plotagem de gráficos, que é bem vantajoso nos nossos casos, né? Vamos falar também mais à frente, porque... E além de métricas que eu posso utilizar para ver o desenvolvimento do meu algoritmo, tá? A Scikit-Learn é uma biblioteca em Python e ela é aberta, né? De código aberto. Então, tem diversas vantagens nela. Com isso, eu vou mostrar a vocês a página da biblioteca. Então, essa é a página do Scikit-Learn. É bem simples de usar. E aqui nós temos alguns modelos de classificação, né? Vocês podem ver aqui as subclassificações. Aqui tem os modelos de regressão e como eles funcionam. Vocês podem observar aqui a plotagem de alguns gráficos. Aqui nesse plot nós vamos poder observar como os nossos modelos funcionam. E aqui é uma comparação entre 10 classificadores e como eles vão trabalhar com cada tipo de dados. Já no modelo de regressão, nós vamos poder observar como ele funciona, né? Definido por uma função. Ele vai mapear dessa forma os dados. Além desses dois modelos, nós temos também o de clusterização e vocês podem observar mais a fundo entrando na página do Scikit-Learn. Além desses modelos, nós temos algoritmos para pré-processamento, onde nós vamos melhorar os nossos dados para poder classificá-los. Eu vou falar um pouco mais disso mais à frente. Nós podemos também plotar esses dados para poder observar melhor, o que é bem importante, tá? Então, tem uma infinidade de objetos que vocês podem acessar e usar tranquilamente. Agora, de volta ao nosso slide, né? Nós vamos falar sobre a análise e visualização de dados. São duas partes importantes do Machine Learning, porque elas vão ajudar a ter resultados mais condizentes, né, com a realidade e vantajosos a longo prazo. Na análise de dados, nós vamos destrinchar esses dados, vamos abrir, ver quais os tipos de dados que nós temos e ver se tem ruídos ou outliers, variáveis dummies, e se precisa ser normalizado, dentre outros processos que podemos ter dependendo do conjunto de dados que nós recebemos, tá? Para isso, nós vamos utilizar métodos e funções da linguagem Python, além da biblioteca Pandas. Já na visualização de dados, ela é bem importante para que possamos observar correlação entre duas ou mais variáveis, além de padrões que podem nos facilitar na tirada de conclusões dos nossos dados e reconhecer qual o melhor algoritmo que usaremos, tá? As bibliotecas utilizadas serão a Matplotlib e a Seaborn. Sendo assim, depois do processo de análise de dados, do pré-processamento, da visualização de dados, do uso dos algoritmos, nós vamos para a validação do modelo. Essa é uma parte bem importante porque vai definir qual modelo é melhor a ser utilizado, se possui uma acurácia boa, se precisa melhorar em alguma parte. Então, são diversas vantagens que você vai ter com a validação desse modelo e é uma parte importante porque é a maneira que nós temos de ver se esses resultados condizem com a realidade. Agora eu vou mostrar algumas formas de validação de modelos, onde nós vamos ter as mais populares, né? E aqui vamos utilizar também no nosso projeto. A primeira delas é o Rollout. Eu já tinha falado dela lá no início, quando eu falei sobre aprendizado supervisionado, porque é um método onde nós vamos separar a parte de treino e a parte de teste, tá? Então, ela é super importante porque nós podemos acompanhar o desenvolvimento desse algoritmo. No entanto, ela acarreta alguns problemas porque, dependendo da organização desses dados, ela não pode retratar a realidade, tendo em vista que ela pega uma parte fixa dos dados e analisa somente com eles. Mas isso pode ser resolvido em parte com o cross-validation, onde nós vamos separar uma quantidade de grupos diferentes e nós vamos alternar entre treino e teste cada grupo. E assim nós vamos ter vários parâmetros para comparar.
e podendo fazer, por exemplo, uma média dentre eles. Nós também vamos usar o Shuffle, né, que vai tornar esses resultados mais aleatórios, melhorando a capacidade do nosso algoritmo. Além disso, por último, nós vamos utilizar a Confusion Matrix para verificar a quantidade de acertos e erros desse algoritmo. Por exemplo, se eu tenho um problema que eu quero verificar se uma pessoa está feliz ou se ela está triste, e eu uso 1 para feliz e 0 para triste, e o nosso modelo, ele verifica que a pessoa 1, ela vai estar feliz e no nossos dados de entrada, no nosso target, que retrata a realidade, né, e é o ponto que queremos, não condiz com isso. Então, ele vai ser um falso verdadeiro. E assim nós vamos poder verificar visualmente qual a quantidade de erros e acertos desse algoritmo. Agora, partindo para o nosso projeto, nós vamos ver como ele vai funcionar. E a primeira coisa que eu devo ressaltar é que nós vamos usar o Google Colaboratory, que é um sistema interativo do Google para desenvolvimento em Python. E o importante dela, e o que facilita muito no seu uso, é porque ela não precisa de nenhuma instalação local. Então, se você tem um computador e tem internet, você pode usar ela tranquilamente, que é bem fácil de acessar e é só necessário ter uma conta no Google, que também é super fácil de fazer. Então, as principais bibliotecas de Machine Learning, na verdade, de ciência de dados, é bom ressaltar isso, já estão instaladas por padrão e, às vezes, quando elas não estão atualizadas ou não estão instaladas, é necessário poucos passos para fazer isso. Já sobre a linguagem que nós vamos utilizar. Como nós vimos, a nossa biblioteca de Machine Learning, ela é uma biblioteca em Python. E essa é uma das muitas, dentre outras bibliotecas que existem em Python. Então, essa é uma das vantagens da linguagem Python, tá? Sem falar que é uma linguagem de alto nível, então ela é de fácil leitura de código, né? Fácil uso, fácil aprendizado, além de ser multiparadigma e tem essas bibliotecas que é o nosso ponto-chave, que são variadas e poderosas. Sobre o notebook, agora eu vou apresentar ele para vocês e nós vamos ver como ele funciona. Então, gente, esse é o nosso notebook, é o que nós vamos utilizar para desenvolver o nosso projeto. Primeiramente, nós temos a introdução sobre o que foi abordado. E depois nós vamos falar sobre o notebook, o dataset, vamos destrinchar um pouco, ver como ele funciona, quais variáveis ele tem. E depois disso nós vamos mudar algumas variáveis para o nosso idioma, para facilitar. E nós podemos ver aqui o nosso índice, onde nós vamos ter tudo que vai ser abordado. A análise de dados, a visualização de dados com alguns plots, o treinamento do algoritmo. Depois disso, nós vamos ajustar algumas variáveis, como as variáveis DAM, normalizar esses dados para melhorar o nosso algoritmo, tá? O nosso desenvolvimento. E depois a validação de modelos. Por último, para ver como o nosso modelo se desenvolveu, como ele ficou, quais resultados ele teve, tá? Então é isso. Eu vou deixar disponível o notebook e para chegar à página do notebook, né, do Google Colaboratory, é só digitar Google Colaboratory no Google que vai aparecer ele facilmente. Então é isso. Tendo em vista que nós já vimos sobre o notebook, como vai funcionar e alguns detalhes dele, né, vamos falar sobre o dataset. O dataset que nós vamos usar é um dataset bem famoso. Ele é bem popular, principalmente no aprendizado sobre Machine Learning e às vezes ciência de dados. E ele é bem importante. Ele pode ser encontrado no Kaggle e possui 14 colunas e 304 linhas, tá? Os criadores são institutos de cardiologias e hospitais de alguns lugares do mundo e é um dataset bem interessante que podemos chegar a conclusões bem legais. Ele é largamente utilizado, então já tem bastante material a ser explorado
por ele, mas aqui eu quis mostrar de uma forma mais didática e mais simples de ser utilizado. Eu vou mostrar para vocês como podemos encontrar e como podemos baixar e utilizá-lo. Para fazer isso, eu vou para a página do Kaggle para mostrar a vocês como encontrar esse dataset. Então, aqui estamos na página, né? E procurando por Heart Disease, você vai encontrar esse dataset. E aqui tem algumas informações básicas sobre ele e como ele foi obtido, além de quantas colunas ele tem e as informações, alguns gráficos básicos sobre suas variáveis, tá? Então, você pode selecionar quais variáveis você quer para mostrar aqui e pode verificar como elas foram colocadas no dataset, tá? O Kaggle, ele tem muita coisa a ser explorada, muitos datasets, até competições, notebooks já prontos que você pode explorar também e utilizar, tá? Então, é uma página bem interessante. Bom, já vimos onde encontrar o dataset, quem criou o dataset, né? Como ele é utilizado. Agora vamos ver qual é o objetivo desse projeto e do dataset. O objetivo que nós temos é a predição, né, de doenças coronárias, mais especificamente verificar se uma pessoa tem uma doença coronária ou não. Isso vai ocorrer por meio do nosso modelo, que vai responder, né, se essa pessoa tem uma doença coronária, e com 1 e 0. No nosso dataset, nós vamos ter nossas features e uma coluna com o nosso target, apontando quais pacientes têm uma doença coronária ou não. Essas predições vão ocorrer pelos modelos, algoritmos da biblioteca da Scikit-Learn, e para que nós possamos obter um resultado satisfatório, é importante algumas etapas de pré-processamento de visualização de dados, tá? Então, vamos ver um pouco sobre o nosso modelo. O nosso modelo é um modelo da biblioteca, né, como eu falei, e ele é o Support Vector Machine. Ele é um modelo bem popular e bem básico que nós temos, onde ele constrói hiperplanos, ou um conjunto de planos, né, que vai em torno dos nossos dados e vai separar os nossos dados em classes. No nosso caso, em doentes ou não doentes. A função que ele utiliza para fazer essas máquinas de Vector Support, né, que é a tradução, é o Radial Basis Function Kernel, que é uma forma dele separar, tendo em vista que as nossas classes não são linearmente separáveis, tá? Esse é o resumo matemático que ele utiliza. E o gama é um parâmetro bem importante que vai definir qual é a influência de uma única variável dentro do treino ou da amostra. Nós vamos ver detalhadamente quando nós alterarmos esses parâmetros dentro do nosso algoritmo, na prática. Como ele pode ser influenciado com a escolha da nossa forma matemática de separá-los. Então, aqui temos alguns exemplos. E o nosso utilizado é o RBF, tá? Então, as desvantagens desse modelo é que eles funcionam melhor em domínios que possuem margens de separação bem evidentes. Como posso exemplificar, quando tem grandes distinções entre os dados. Por exemplo, uma pessoa doente vai ter padrões muito diferentes de uma pessoa que não possui essa doença. Então, ele é mais vantajoso nesses casos. No entanto, ele não é aconselhável ser utilizado em datasets extensos com milhares de amostras devido à inversão de matriz que ele faz durante o processo e o treinamento que ocorre durante o aprendizado do algoritmo. Além disso, ele possui um mau desempenho, um baixo desempenho em dados com muitos ruídos, ou seja, que não passaram por um pré-processamento
que retirasse esse excesso de erros. Então, essas são algumas desvantagens que o nosso modelo pode apresentar e que algumas nós vamos resolver durante o pré-processamento, mas outros que ainda persistem e nós vamos verificar como vai ser o desenvolvimento desse modelo, tá? Finalizando tudo isso, nós podemos agora deixar o espaço para dúvidas e vocês podem comentar. Eu queria agradecer bastante a todos que vão assistir e o próximo vídeo com o projeto vai estar na descrição, tá bom? Então, muito obrigada!